A você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado mais uma vez por essa assistência, por essa companhia. Nós estamos chegando aqui no Além da Notícia da noite de hoje, com imensa felicidade. Sim, estou muito contente de mais uma vez encontrar você que está aí. Mas contente também porque a gente tem uma proposta estupenda na noite de hoje. Nós queremos falar de um tema que, a princípio, parece assustador, que tem mexido muito conosco, sobretudo as pessoas mais maduras, as pessoas mais adultas, em idade, claro, porque tem tocado a nossa sociedade. A gente viu e viveu um passado recente e que a gente tem muita saudade dele, de coisas que a gente aprecia muito. O tema do nosso programa de hoje é a rejeição do homem contemporâneo aos valores. Talvez a fuga do homem de hoje, tentando escapar daqueles valores que, para a nossa sociedade, eles são primordiais, porque eles são sustentáculo desta nossa sociedade e há muito tempo. E valores também com os quais esta sociedade, imagino eu, não conseguirá sobreviver sem eles. É o que a gente pretende abordar aqui. É um tema delicado, é um tema ao mesmo tempo precioso e por isso seja muito bem-vindo, esteja conosco aqui neste programa. O nosso convidado é o jurista, teólogo, pesquisador, autor de diversas obras, Paulo Vasconcelos Jacobina, a quem já quero cumprimentar nesta noite aqui e agradecer pela coragem. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Eu me sinto assim honrado e acho que é oportuno que nós possamos falar, porque realmente a gente vive essa insegurança, eu acho que as pessoas vivem também, e esse testemunho é importante, vai ajudar as pessoas talvez a refletir, né? Refletir sobre aquilo que precisa ser cultivado, mantido, como também sobre aquilo que precisa ser superado eventualmente também. Então eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, que eu amo tanto, amo mesmo, e costumo assistir. Seja muito bem-vindo, obrigado. Eu quero mencionar que o nosso convidado, gente, ele tem obras preciosas, já quero mencionar aqui algumas delas. Eu já vou começar por um trabalho técnico e importante para todos nós em nossos dias. Você escreveu este livro, Estado Laico, Povo Religioso. A gente vai mais para frente aprofundar um pouquinho, mais uma síntese breve sobre este livro aqui. Esse livro foi resultado de várias reflexões que foram sendo publicadas, mais ou menos entre 2014 e 2016. Foi uma época em que os debates eram muito profundos, alguns debates estavam acontecendo no Supremo Tribunal Federal e mesmo na esfera pública. E era necessário, acho, naquela época, como hoje, refletir sobre a diferença entre a esfera pública, a esfera estatal propriamente dita, e o fundo cultural que é do povo, né? Esse fundo é inalienável. As pessoas não devem e não podem renunciar à sua própria identidade, ainda que no embate público, ainda que na convivência pública, nós tenhamos que conhecer e aceitar a identidade do outro diferente da nossa. Então, era esta a ideia quando esse livro, essa reunião de reflexões se deu, era exatamente preservar a possibilidade de que as nossas identidades continuassem a ser um fator de influência ou de sustento mesmo na caminhada. Não podemos renunciar à nossa identidade, porque não há a construção da tolerância, a construção da fraternidade, a construção da convivência não passa pela destruição da identidade, ao contrário. Ela passa pela reafirmação da identidade e a aceitação da diversidade. A diversidade só existe ali onde existe a identidade religiosa, inclusive. Eu não preciso não ser eu para aceitar você. Eu tenho que continuar sendo eu e cada vez mais eu e ter o coração aberto para saber que você não sou eu, que você eventualmente pode pensar diferente, que na esfera pública nós precisamos conviver sem que eu precise transformar as minhas próprias convicções numa geleia geral. Eu acho que nós já estamos entrando no coração do debate de hoje aqui nesse programa. Eu quero mencionar um outro livro seu, que também me chamou muito a atenção. Está aqui, olha. Deus não é delírio. A analogia como chave na harmonia entre fé e razão. E esse aqui, por que você escreveu? Esse também nasceu exatamente dessa dificuldade de falar de fé, de falar de Deus, numa esfera que não é a esfera propriamente, digamos assim, intra-religiosa. Por quê? Porque estavam acontecendo vários ataques, ou várias publicações, inclusive tem um livro que se chama Deus é um Delírio, né?
em que as pessoas estavam... Seria uma espécie de resposta àqueles. Não é uma resposta direta, porque é uma proposição, não uma negação. Eu estou propondo. Então, a ideia não é dizer não ao que está sendo dito, mas dizer sim de outra forma. Existem argumentos que não foram considerados e que não são considerados normalmente. Então, na minha formação de jurista, a gente usa muito esse conceito de analogia, né, para poder, às vezes, alguma coisa não é exatamente igual, né, mas é análogo, né, ou é muito similar. Então, essa é a chave do livro, quer dizer, a forma de falar de Deus com a palavra humana, até falar na esfera pública. A gente não pode usar as palavras com sentido unívoco. Quando eu digo que Deus é pai, eu não estou dizendo que ele é pai no mesmo sentido que eu sou pai. Eu sou pai de uma forma análoga àquela que ele é, porque a forma com que ele é pai é muito mais profunda e é muito diferente da que eu sou pai limitado. Você hoje é alguém que eu imagino, porque a gente já conversou antes, que passou por este processo aqui deste livro, Cartas a Probo, que no primeiro momento eu pensei que fosse o imperador romano, mas não é. Este probo aqui se refere a quem? Esse título foi dado como uma reminiscência de um livro de Santo Agostinho, chamado Cartas a Proba, em que ele conversa com uma pessoa, que era uma mulher, que estava na busca sincera. Probo significa isso, da busca tem a palavra ímprobo ou improbidade. A improbidade é a desonestidade. Então, alguém probo é alguém que honestamente está buscando a verdade. Como eu, na época que esse livro estava sendo escrito, eu tinha dúvidas, sempre fui católico, não se trata de uma conversa de fora da religião, não. É uma conversa por dentro da fé. E o complemento, Cartas a Probo, uma conversa cristã sobre o Espiritismo. Isso. Esse livro reúne assim, diálogos que eu tive com muitas pessoas que me ajudaram a superar dúvidas de fé minhas, que não são de fácil... respostas que não são facilmente encontradas por aí, né? Eu acabei criando uma estrutura literária, né? Eu estava falando com você, existe um personagem chamado Frei Tomás. Você criou aqui? Que reuniu nessa pessoa do Frei Tomás esses diversos conselhos, essas diversas orientações que eu recebi quando a fé não era fácil para mim. Então, achei que, reunindo esses conselhos, que não foram fáceis de encontrar para mim, isso poderia facilitar a caminhada. E foi isso que deu solidez à sua fé católica? Isso deu solidez à minha fé católica. Muito bem. Deixa eu mencionar outras obras aqui brevemente agora, mais técnicas também, fruto do seu trabalho profissional. Você escreveu também Publicidade no Direito do Consumidor. Sim, esse foi um trabalho da época do meu mestrado, quando eu tenho um mestrado de Direito Econômico, e o tema do consumidor estava surgindo na época, principalmente esse tema da publicidade enganosa e abusiva, então esse é o centro do livro. Esse é um livro, me parece, está esgotado da Forense. E muito atual. Sim, é um tema muito interessante. De vez em quando eu ainda recebo consultas. Não deixa de ser atual. Sobre isso. E tem ainda um outro que eu vou mencionar também, me chamou bastante atenção. Direito Penal da Loucura, Medida de Segurança e Reforma Psiquiátrica. Continua sendo este um problema da nossa sociedade? Sim, esse é um livro sobre a questão das medidas de segurança, que são aquelas medidas que são tomadas no âmbito do direito penal com as pessoas que têm algum tipo de transtorno que impede a responsabilidade penal plena. Essa foi uma discussão que foi feita na época no âmbito de uma visita que eu fiz, na época, como membro do Ministério Público, a um manicômio judiciário. E realmente a situação era muito indigna ali. Então, esse estudo nasceu disso. Ele está disponível na internet gratuitamente para quem quiser baixar em PDF. Eu me lembro que um colega na época me disse assim, com esse título, Direito Penal da Loucura, ele brincou e disse assim, é autobiográfico. Eu disse, não é autobiográfico, mas é importante que Ainda bem que era seu amigo, hein? Sim, porque há uma tendência a imaginar que, de alguma forma, a patologia psiquiátrica é alguma coisa que ameaça e não é. Aquela pessoa que sofre de alguma patologia psiquiátrica não é uma ameaça. É alguém a receber dupla atenção, porque normalmente é uma pessoa que tem dificuldade para cuidar de si mesmo. Quando alguém tem dificuldade a cuidar de si mesmo, precisa ser cuidado com muito mais carinho, né? E parece que em todas as sociedades, em todas as épocas, nunca se conseguiu lidar bem com esta realidade, nunca, né? É verdade. Há sempre um caráter, assim, de alguma forma infamante na fraqueza ou na impossibilidade de discernimento.
Então, é preciso ter cuidado com essa realidade, né? Houve no século XIX, por exemplo, algumas correntes do direito penal que pregavam a periculosidade presumida da pessoa com patologia psiquiátrica. E foi muito cruel. E nem todos são perigosos. Não, a maioria não é, na verdade. A maioria é de gente que sofre algum tipo de diferença, de transtorno, de impossibilidade de alcançar plenamente a própria felicidade, né? Precisa de cuidado, precisa de amor. E nesse ponto, eu acho que a igreja tem sido sempre uma grande referência de cuidado, né? Como sempre, né? Sim. Muito bem, gente. Olha, aqui foi uma pequena introdução sobre quem é o nosso convidado. Quero agradecer imensamente por isso. E vamos agora para a introdução da nossa temática de hoje. Vou pedir agora à nossa equipe que nos traga aí o VT que foi preparado sobre aquilo que a gente vai mergulhar agora aqui neste programa. A decadência de valores é fortemente sentida neste século XXI. A sociedade vive tal rejeição com perfeita naturalidade, justificando ser compatível ao tempo atual. Fatores como a globalização econômica, o individualismo e o relativismo, onde tudo é permitido, além do progresso tecnológico, aceleram a crise de valores que vem apontando consequências graves ao homem. O indivíduo egocêntrico esquece cada vez mais dos bons costumes, do convívio harmonioso com a família, da sensibilidade com os menos favorecidos, do respeito ao próximo e dos preceitos religiosos que apontam os caminhos da vida. O tempo presente está cada vez mais acelerado em rotinas que não podem ser quebradas, gerando com isso instabilidade emocional, estresse e a perda de sentido. Esses são alguns rastros que afetam o homem contemporâneo em consequência da crise de valores, já que antes a valorização estava pautada na essência humana, no cuidado com o outro, no respeito, na caridade e no amor ao próximo. Depois de acompanharmos essa introdução, eu vou apenas acrescentar algo aqui que me chegou e que achei extremamente precioso. É uma reflexão importante do Papa Bento XVI, que começava dizendo assim: há uma crise de identidade dos países e dos povos. Renegam a razão afirmando o relativismo e o consequente ceticismo para o qual é impossível chegar a uma certeza. Eu já quero aqui propor essa primeira pergunta ao nosso convidado Paulo Jacobina. É necessário que a nossa sociedade acorde para o que está acontecendo hoje, desse questionamento dos valores solidificados há milênios, por exemplo? É necessário que a nossa sociedade acorde para os rumos que estamos nos deixando conduzir? Precisamos acordar? Eu tenho a impressão de que as pessoas têm a intuição do bem. Tomás de Aquino costumava dizer que o bem é aquilo que nos impele a mover. Todo mundo se move pelo bem. Não, o mal não tem o poder de mover, o mal é uma ausência. Então, o mal não move. A questão dessa crise, me parece, é quando o bem começa a ser construído artificialmente. Quando as coisas, por força de poder de lei, ou de poder de Estado, ou de poder de comunicação, começam a ser apresentadas como boas e, portanto, movem a vontade da pessoa. Eu acho que é essa atenção que o Papa Bento XVI dizia na época, a importância de que o bem aparente, o bem apresentado artificialmente como lei ou como tendência de moda ou como meio de comunicação, coincida com o bem real, né? Santo Agostinho dizia assim: eu conheci gente de todo tipo, menos gente que gostasse deliberadamente de ser enganado. Ninguém gosta de receber uma mentira e de que se acredite na mentira. Ninguém gosta de ser levado a acreditar na mentira. Mas é porque o homem tem uma vocação para o bem. Sim. Não é? Sim. Mas esse homem que tem uma vocação para o bem, ele pode ser enganado, né? Sim, esse é um grande problema, porque, diferentemente dos animais, que têm os instintos que conduzem ele sempre na mesma direção, né? Porque o instinto conduz na mesma direção. Eu nunca vi meu cachorro dizer assim: hoje é sexta-feira santa, eu não vou comer carne. Se ele estiver com fome e a comida for apresentada, o caminho dele é comer. Não, ele não tem essa alternativa. O homem é o único ser que pondera entre o bem que lhe é oferecido e o bem que ele conhece e não está presente. Então, o ser humano tem essa possibilidade de errar. E, principalmente,
de se enganar e de ser enganado, que é o maior problema. Como eu comecei aqui mencionando Bento XVI, eu vou continuar com ele ainda. Ele falava justamente de um tempo em que nós estamos vivendo, é uma ditadura do relativismo, onde não existe mais nada que seja um padrão, que seja uma verdade absoluta. E esta ditadura do relativismo, ela tem enfraquecido os valores. E, ao mesmo tempo, a gente percebe também com isso como que uma revolta àqueles valores tradicionais que a gente aprendeu. Uma revolta às nossas raízes, de modo particular, às raízes antropológicas, inclusive, do próprio ser humano. E como explicar essa revolta de hoje de determinados grupos, de determinadas partes da sociedade e que tem chegado ao alcance de todos, porque hoje, no mundo midiático que a gente vive, não é? Como é que a gente entende isso? Eu vivo isso também, estou mergulhado no mundo da cultura, do trabalho, né, como nós todos. Né? Isso é talvez a dimensão da igreja, como o Vaticano II costuma dizer, né? Nós leigos somos o mundo na igreja, a igreja no mundo. Né? Lá no meu trabalho, com certeza, não vai ter um padre, não vai ter um bispo. Eu estou lá, eu sou, assim, o portador da luz da fé para aquelas pessoas. Muitas vezes, nós somos o único evangelho que as pessoas vão ver, né? Nós somos a única face da fé que as pessoas vão ver no mundo da cultura. Então, de fato, eu acho que essa crise tem duas dimensões. Uma dimensão que o Papa Francisco tem chamado bastante atenção, que é a busca da autenticidade. Isso é uma coisa boa, no sentido de que aquilo que antigamente, de certa forma, nós fazíamos por automatismos, porque era somente uma estrutura cultural que nos era apresentada e que a gente seguia porque era parte da estrutura cultural, hoje as pessoas questionam, digam, olha, não tenho que fazer isso só porque isso é uma herança do passado. Por que eu tenho que fazer isso? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa quando as pessoas são capazes, ou quando ao mesmo tempo é apresentado a possibilidade de ele encontrar uma fonte de verdade ali para ter a luz para responder essa pergunta. Então não é um problema quando o jovem diz, por que eu tenho que construir uma família? Por que eu tenho que casar? Por que eu tenho que ser pai? Por que eu tenho que ser mãe? Por que eu tenho que me responsabilizar pelos meus filhos? Essas são perguntas válidas que muitas vezes nós não fazíamos, né? Porque isso já era alguma coisa que vinha como que dado pela sociedade. Hoje não necessariamente é dado. Estamos nós preparados, Ronaldo, para responder essas perguntas novas daquilo que para nós era óbvio e que hoje nos perguntam por quê? Eu acho que essa foi a luta das coisas que eu pesquisei, das coisas que eu escrevi, muito movido por essa necessidade de responder, talvez a meus filhos, aos meus amigos, aos meus colegas, por quê que eu acreditava, ou que eu defendia, ou que eu confiava nas coisas que eu confio. O que vou te perguntar agora, eu acho que nós vamos chegar aqui a um acordo. Quando eu e você nascemos, não havia esses questionamentos tão fortes como agora. Sim. E a gente absorvia aquilo que nos era transmitido, repassado, ensinado. E tão rapidamente isso mudou ao ponto que chegamos agora, de haver esse forte questionamento. Como é que isso mudou? Qual foi o trampolim? O que aconteceu? Assim, eu tenho a impressão que nós vivemos, porque a dimensão da história é muito longa, né? 100 anos para a história não é nada. Talvez nós estejamos vivendo agora um momento tão transformador como a invenção da imprensa lá no final da Idade Média, né? Quando os livros começaram a se multiplicar e as pessoas começaram a ter acesso a esse tipo de informação. Em 100 anos nós tivemos o rádio, a TV, né? O rádio hoje quase não se usa mais, salvo talvez no carro ali, a TV, né? Depois as mídias sociais, que no começo eram alguma coisa de muito difícil acesso, né? Quem tinha acesso à internet, né? E hoje a explosão das redes sociais que leva ao acesso à informação que nem sempre é uma informação, né? O Papa Bento XVI costumava dizer assim, a gente tem que ter atenção porque existem as palavras informativas e as palavras performativas. O Evangelho é uma palavra performativa, porque ele visa te mudar, te transformar, não simplesmente saber o que está ali, né? Mas transformar-se com aquela palavra. E aí a explosão das redes sociais, de repente, traz essa força da palavra performativa para transformar você, mas não necessariamente para o bem, né? É te mover
te inquietar. Quem de nós não se inquieta, não assiste um vídeo numa rede social, não recebe uma mensagem num celular e não se inquieta profundamente com aquilo que está sendo dito, porque aquela palavra é feita para te inquietar, né? Não necessariamente te informar, mas te mover. E este mover é que precisa ser muito cuidado por nós agora. Eu me lembro Isto é, o acesso é bom, o acesso foi bom, mas o acesso sem critérios, ele é perigoso para determinadas pessoas que não estão preparadas para discernir. Seria isto que acontece hoje? Eu acho que nós não estamos, de forma geral, né? Nós não estamos acostumados ao discernimento. E isso é um grande problema que a gente tem na sociedade de hoje. Tanto que o Papa Francisco acabou de fazer uma série de 15 catequeses agora, começando em outubro até o meio de janeiro, sobre o tema do discernimento. Porque aquilo que, de alguma forma, nas gerações anteriores, chegava até nós filtrado, né? Pelo pai, pelo pároco, pela igreja, pelo Estado, as informações chegavam. Hoje não há mais esse filtro. Então, é uma missão, creio eu, da nossa geração, que as pessoas desenvolvam no coração aqueles filtros que antigamente, de alguma forma, a sociedade ou a estrutura social dava. Então vamos lá. Então, a gente está chegando aqui a um determinado ponto. Hoje não se consegue mais oferecer a essa geração que está aí um filtro que era um filtro seguro, que era um filtro paternalista, mas um paternalista no sentido positivo, de uma preocupação com a preservação, com a conservação daquela pessoa, até que ela tivesse os seus próprios critérios para receber aquilo em determinada época. E hoje a gente não tendo esse filtro, quer dizer que o que está acontecendo? A geração de hoje, seja ela qual for, essa mais jovenzinha, e até mesmo nós, estamos recebendo tudo sem um determinado filtro e cada um está sendo responsável por entender, absorver do jeito que melhor, ou que você está preparado para aquilo, e se não estiver preparado, vai receber de qualquer jeito. Sim. É um problemão isso. Esse é um grande problema, porque hoje as pessoas não, mesmo os jovens, ou mesmo os mais velhos, as pessoas não estão mais acostumadas a receber a informação por conta da autoridade de quem dá. O que eu quero dizer? Antigamente, seu pai dizia assim, não faça, você não fazia, porque era seu pai que estava dizendo. Hoje, essa possibilidade não existe mais. Se eu sou pai e digo não faça, meu filho pergunta por quê. Eu me lembro daquela primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que dizia assim, esteja sempre pronto para dar as razões daquilo que você acredita. De certa forma, nós recebíamos as coisas sem receber as razões também. Isso talvez seja uma lacuna do passado. E isso nos tornou, de certa forma, menos preparados para lidar com essa realidade em que as pessoas pedem as razões. A gente vai precisar aprender. Eu costumo brincar, às vezes, com meus filhos e digo assim, vocês pensam que vocês nasceram para que eu educasse vocês, mas a situação agora é diferente. Vocês têm uma responsabilidade enorme de me educar. De me educar a poder mergulhar na busca das razões do que eu quero transmitir para vocês. Então, a reconstrução da confiança. Você falou da paternidade. A paternidade é um tema muito interessante, porque, de certa forma, na Trindade, Deus Pai é a fonte. Então, de certa forma, essa figura da paternidade se coloca muito complicada no mundo de hoje, né? A gente tinha, e você disse isso, a autoridade que nos ajudava a receber tudo aquilo que nos era oferecido, com a sua autoridade, com o seu critério, com o seu discernimento. E a gente recebia uma coisa mais realmente purificada, não é? O ensino, o conhecimento e tudo. E neste programa de hoje nós vamos ter também alguns convidados especiais que enviaram contribuições aqui para o nosso Além da Notícia sobre essa temática. Eu quero mencionar aqui o professor, filósofo, historiador Rafael Tonon, Dom Adair José Guimarães, que é bispo de Formosa. Cito aqui a doutora Juliana Parisotto, neuropediatra, o cardeal Gianfranco Ravasi, atualmente presidente da Pontifícia Comissão de Arqueologia Sacra da Santa Sé. Isso aqui porque a gente está trazendo alguns trechos de uma entrevista especial dele na TV, no canal da TV da Conferência Episcopal Italiana, a SAT do Emila, e também neste mesmo canal nós vamos ter uma pequena participação também do doutor psiquiatra italiano, escritor Vittorino Andreoli. E já para começar a receber esses convidados aqui, eu recebo agora a contribuição do professor Rafael Tonon sobre essa temática. Hoje nós vemos uma crise generalizada de valores, de ideias,
conflitos, sejam em âmbito nacional, internacional, desentendimentos dentro da família, no trabalho. E, em geral, qual que é a motivação disso? A motivação ela pode ser política, a motivação ela pode ser religiosa. O mundo parece em colapso, numa confusão imensa. Leis contrárias à vida, contrárias à dignidade das pessoas, estão a ser aprovadas aí mundo afora. Então, tudo isso pode nos trazer uma série assim, de reflexões e nos levar a pensar que nós estamos num beco sem saída, que estamos num caminho sem esperança e tudo mais. Mas nada disso é novo na humanidade. De tempos em tempos a humanidade passa por dificuldades, por problemas, por questionamentos profundíssimos como esses que nós temos nos dias de hoje. E na verdade a resposta, assim como o problema, né, que não é novo, a resposta também não é nova. A resposta é justamente a busca por aqueles valores, por aquelas ideias, por aquelas coisas que realmente importam. Os gregos antigos, eles escreveram no frontispício do templo de Delfos a frase "Conhece-te a ti mesmo". Para os gregos, o princípio da superação de qualquer dificuldade, de qualquer problema, era o conhecimento de si. E nisso eles acertaram. Quando veio a filosofia cristã, sobretudo com Santo Agostinho deu um passo além. Agostinho, além de retomar a ideia do conhece-te a ti mesmo, Agostinho dirá: conhece-te, aceita-te, supera-te. Essa é a grande novidade do cristianismo. A grande resposta para as confusões do nosso tempo está naquilo que não passa, está naquilo que não muda, está em Deus. O próprio Agostinho, ele dizia que buscou Deus em muitos lugares, mas não sabia que na realidade era Deus que ele procurava. Então ele vai dizer: fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração permanecerá sempre inquieto enquanto não repousar em vós. O coração do homem, ele anseia, ele espera por algo maior, por algo que lhe dê estabilidade, por algo que não passe. Então, neste tempo de reflexão, de confusão, de desentendimentos em vários âmbitos, seja na política, seja na economia, seja no âmbito dos valores, todas estas confusões elas são geradas justamente por essa fluidez. No mundo onde tudo é relativo, onde tudo pode, onde nada é importante ou nada é fixo, a grande resposta e o grande remédio para os problemas do nosso tempo, nós poderemos encontrar com certeza, com segurança, naquilo que não passa. Como disse Nosso Senhor, os céus e a terra passarão, mas nenhuma de suas palavras passará. Que tema o nosso Além da Notícia da noite de hoje. Mas olha, já foi o primeiro bloco e agora eu quero só anunciar que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como esses contravalores estão hoje afetando a nossa vida e sobre essa sociedade cujo homem se afasta de tradições e rituais de maneira a colocá-lo cada vez mais em uma posição individualista, ou a se colocar cada vez mais numa posição individualista. Espera um pouquinho, já já, no segundo bloco, a gente volta com o nosso convidado. Muito bem-vindo você que está aí na programação da Canção Nova. Obrigado pela sua companhia. Bem-vindo quem está chegando agora. Já está caminhando este programa de hoje. O tema é a rejeição dos valores na sociedade contemporânea. E olha, muitos creem que a crise que nós temos hoje na sociedade é uma crise humana. Pois bem, também afetou as nações que vivem seus dramas ou sua crise de identidade. O que acontece? Renegam a razão, afirmam o relativismo e o consequente ceticismo, e o mundo que conhecemos hoje é fruto de múltiplos fatores que parecem ser ignorados. Por exemplo, do ponto de vista cultural, resultou da influência grega, a helenização. Do ponto de vista político, da formação do Império Romano, quando o próprio imperador conquistava uma terra nova, lá proclamava o Evangelho.
E foi assim que Roma conseguiu unificar povos, culturas, raças e línguas também, trazendo a paz ao mundo conhecido. Portanto, a razão grega, aliada ao direito e à política romana, vieram formalizar plenamente o que ficou conhecido como o cristianismo, a igreja. E a igreja levou a cabo a assimilação da razão grega e do direito romano. Hoje, o homem vive uma crise de identidade, não sabe mais quem é e nega o próprio direito. Isso aparece claramente na indefensável ideologia de gênero, que nega a natureza, consequentemente, nega o direito natural. E também se percebe isso na ascensão dos chamados novos direitos, ou direitos de quarta geração, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, as uniões do mesmo sexo, nos quais os desejos erigem-se em critérios normativos do ordenamento social. O mundo torna-se, como também profetizou Shakespeare, uma fábula contada por um idiota num acesso de raiva. Não é difícil concluir a raiz de todas as crises que conhecemos aí: econômica, política, moral. O que seria? Uma crise do humano, como já disse o saudoso Bento XVI, uma crise antropológica. E o que fazer? Fomos marcados de tal forma pelo acontecimento cristão que, por mais que nos esforcemos para viver sem Jesus depois de Jesus, no fundo, não conseguiremos, porque estamos marcados. E essa é a nossa esperança. Um fato irredutível. Paulo, o que dizer sobre isso? Que desafio, que tempo esse? Acredito, de fato, que somos, assim, principalmente a sociedade ocidental, foi construída em cima dessas três cidades, né? Jerusalém, Roma e Atenas. Sem dúvida, há uma estrutura cultural. E se eu dissesse que talvez a reflexão mais frutífera que o cristianismo trouxe para a humanidade foi a noção de pessoa. Eu brinco assim dizendo, será que Deus ia deixar a nossa geração como a única, sem um desafio para a santificação? Acho que não, né? Acho que toda geração precisa ter um desafio. Aqueles que viveram lá na Revolução Francesa, como você mencionou, né, viram tanta gente ser decapitada, padres sendo decapitados, deve ter sido uma cena muito ruim, um desafio enorme para a santificação daquelas pessoas. Né? Segunda Guerra Mundial, os judeus sendo exterminados. Que desafio para a santificação daquele povo, né? Quantos padres, quantos bispos se arriscaram para dar fuga aos judeus. Alguns estão lá nos memoriais de Israel como justos em Israel, porque se arriscaram. Quantas pessoas se arriscaram para salvar vidas? Por quê? Porque reconheciam no outro, independentemente da sua fé, da sua cultura, ou de ter a mesma fé que eu, uma pessoa que tem dignidade, tem liberdade e precisa ser salva. Então, esse conceito de pessoa, me parece que é aquilo pelo qual nós devemos lutar como herança do cristianismo. Porque esse é o conceito que vai impedir que as crises se transformem em destruição ou em retrocesso, como você mencionou. Se nós somos capazes de olhar para o outro como pessoa, como eu sou, e isto não porque ele seja inteligente, ou rico, ou culto, ou um influencer, ou um famoso, mas porque ele tem a dignidade de ser um ente que se dirige, né? Que se dirige aonde? A Deus, embora nem sempre saiba disso, né? A gente poderia, então, fazer essa leitura de que o mundo já teve vários inimigos do homem com suas propostas e que naquela hora, naquela época, foi o grande desafio daquela sociedade? Deus sempre suscitou seus profetas e seus santos, né? Estava lá São Francisco naquela crise pós-medieval, os cátaros e tudo. Deus suscitou São Francisco, como suscitou Santa Catarina de Sena naquela crise do renascentismo, quando ninguém sabia nem quem era o Papa. Tinha um Papa em Avignon, tinha um Papa em Roma, tinha um Papa em Pisa. Surge a Santa Catarina lá e discerne com a igreja, olha, volta para Roma, a igreja precisa voltar para Roma. Que santidade, né? Como surgiu São Vicente de Paula, como surgiu São Cura d'Ars, logo depois da Revolução Francesa. Que luz, né? Santa Edith Stein, de sangue judeu, né, martirizada na Segunda Guerra Mundial. Que luz que essa mulher foi. Tudo isso é um chamado, como então, pelo que você está falando aí, a levantarem-se os santos. Sim, é um chamado para levantarem os santos. João Paulo II, precisamos de santos de calça jeans. Acho que tem um livro, alguém escreveu um livro sobre isso na Canção Nova. Eu me lembro que Sim. Já vi esse lindo livro. Santos de calça jeans, nós somos os santos que Deus precisa, né? Então, por quê? Por que defendemos a família?
porque a família é uma realidade onde as pessoas podem ser pessoas. Essa busca do prazer de todas as formas é uma característica do homem de hoje. Sim, é do homem de hoje. Desses exatamente. tempos de hoje, não é? E é justamente o que nós estamos aqui refletindo, como fazê-lo perceber de forma muito respeitosa, que não é o ideal de vida isto, né? A busca do prazer é o que move o animal, né? O animal se alimenta porque ali é um prazer imediato no alimentar-se. O animal jamais vai sentir a felicidade espiritual de um jejum. Esta proposta existe, está aí. E essa é uma proposta que traz sentido para a vida. Trate o outro como pessoa. Não olhe para o outro como objeto do seu desejo. Não interessa que tipo o que é que te move do ponto de vista da sua inclinação básica. Não sei. Isto é, o homem é capaz de sentir felicidade. O animal só prazer. Isso. O homem é capaz de olhar para trás e dizer que coisas boas a gente fez. O animal não consegue olhar para trás. Um velho padre amigo meu dizia uma coisa brincando, ele dizia assim, olha, o pessoal diz que o cristianismo traz a cruz, né? Propõe a cruz. Não é verdade. A cruz vem para todo mundo, você não precisa propor a cruz de jeito nenhum. O que o cristianismo propõe é a ressurreição. E seja você cristão ou não, você vai ter uma cruz. A cruz vai chegar até você. Não é inevitável. Mesmo você se dizendo, eu sou um ateu, eu não sou cristão, não. Vai ter cruz. Vai vir. Não é a gente que propõe. O Papa Francisco, na semana passada, disse uma coisa que eu achei fantástica. Quando você chega de viagem, e você vai falar da sua viagem, você diz assim, olha, eu conheci um lugar lindo, que edifício bonito que eu vi. Você nunca diz assim, passei 1 hora na fila do avião, depois eu tive que passar pela alfândega. A gente nunca conta o sofrimento que teve na viagem. A gente conta a felicidade que a gente encontrou lá, né? Pois é, e vamos aprofundar mais ainda esse tema. Quero chamar aqui para a nossa conversa agora a doutora Juliana Parisotto. Ela é neuropediatra, mas tem uma observação geral sobre esses acontecimentos, porque lida com todas as pessoas, com as famílias. Doutora Juliana, bem-vinda. O que são valores, né? O que são valores humanos? São os ideais que a gente tem relacionado a desde estética, política, religião, convívio, para melhorar o relacionamento entre as pessoas, de forma que isso ocorra de forma pacífica e benéfica para todos, né? E em que momento isso começou a mudar? Na verdade, a sociedade vem mudando desde sempre. Mas o que a gente vê hoje em dia é uma grande loucura, eu diria. Porque é bem paradoxal, né? A gente vive numa sociedade hoje que valoriza o individual. O respeito a cada um do jeito que é. E que, ao mesmo tempo, quer que todos sejam iguais. Sem o ser. Outro dia eu estava vendo um podcast em que o entrevistado disse que uma floresta de iguais é um deserto. Que é a diferença de cada um, é o jeito de ser de cada um, que faz com que o bioma cresça. E para que a gente se respeite e conviva com as diferenças, é necessário que existam regras. Várias tentativas sociais anarquistas fracassaram. Porque é preciso regra. Na própria questão bíblica, quando o povo saiu do Egito, estava virando uma bagunça. E todo mundo questionando Moisés. Então Deus enviou a tábua da lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, para que houvessem regras. E esses valores que a gente fala que estão se perdendo, é numa pseudo-desculpa de inclusão de todos, de respeito ao individual, desde que esse individual não seja contrário àquilo que eu quero. Então, o feminista, a feminista, não aceita a liberdade da mulher que decide ser esposa e mãe. A feminista não defende a policial que morreu em combate. A feminista não aceita que você seja feliz em ser esposa e mãe. A feminista não aceita que o bebê que vai no teu ventre não é o seu corpo,
é o corpo de outra pessoa. E que o aborto não te faz não ter filho, mas ser mãe de uma criança morta. Que riqueza de reflexão. E olha, eu quero chamar outro convidado agora, já aproveitando, Dom Adair José Guimarães, que recentemente no seu canal do YouTube, ele também abordou esse tema dos contravalores. Escute aí o que ele falou. Nós temos aí setores da nossa sociedade totalmente emplacados por essa mentalidade. Por exemplo, a cultura. Veja a qualidade dos nossos teatros, dos filmes, das canções que se faz em nossos tempos. Elas não têm nada mais que valoriza a pessoa humana, mas serve para a desconstrução da pessoa humana. Imagine também a ciência, que na linha do positivismo de Augusto Comte, a ciência é apresentada como uma deusa que tudo resolve. Muda-se o conceito da verdade. A verdade sou eu. Eu sou o meu Deus. Esse movimento que está aí nas universidades, na cultura, na música, vai influenciando a política, os países, vai entrando no judiciário, no Ministério Público, na compreensão de tudo. Ela entra sorrateiramente e vai produzindo toda uma resistência à fé cristã. Nós sabemos que hoje você, até para falar de família, é complicado, porque eles impõem uma espiral do silêncio. Essa mentalidade ela tem essa nuance de impor a espiral do silêncio. Isso está muito bem retratado no livro Espiral do Silêncio, da Elisabeth O'Neill Kuhlmann, uma socióloga alemã, que na década de 70 escreveu esse livro, que fala exatamente disso. A nova ordem, ela tenta silenciar a verdade. A nossa noite vai ser pequena para este tema aqui. Como eu disse, a gente tem alguns convidados especiais que enviaram contribuição. Eu quero agradecer aqui agora à TV Sat 2000, da Conferência Episcopal Italiana, um programa de entrevistas que tem lá. E eu peguei um trechinho de uma participação do psiquiatra e escritor Vittorino Andreoli. Ele disse que nós vivemos algo inédito e precisamos descobrir a beleza do pensar. Aí eu fiquei pensando, o homem de hoje precisa pensar. Veja o que ele disse. Eu espero que as pessoas comecem a usar o pensamento, porque estamos regredindo. Temos exatamente uma crise de civilização. Estamos regredindo ao homem pulsional, aquele que age por instinto. Então, se surge um obstáculo, ele o elimina, no sentido da própria morte. Portanto, pensem, o que é o amor? E ali encontraremos um mistério. Talvez encontre a solução numa religião, isso é bom. Por isso, o pensamento para mim é sagrado. Um exemplo é a mulher. O grande problema da mulher é a regressão ao instinto. Voltam a fazer da mulher um objeto. Agora, pensem na sacralidade da mulher. Me interessa muito mais a sacralidade da mulher, que pode se tornar mãe, do que aquela que pode se tornar uma CEO, uma administradora, uma delegada. Eu prefiro aquele laboratório onde nasce uma criança que depois se tornará um velho. Portanto, vamos pensar, um pensamento sobre o que a mulher é a respeito do que é o homem. A Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, você já mencionou aqui algumas coisas dos acontecimentos terríveis da Revolução. Ele tinha um ideal de igualdade que era um ideal falso, porque era igualdade sob valores baixos, não é? Depois nós tivemos um Karl Marx que trouxe uma proposta nova para o mundo, também de igualdade, mas uma igualdade que também com valores baixos. Embora pudesse até se imaginar que seria a solução boa para todo mundo, ser todo mundo igual, não é? Depois depois a gente teve Engels, sucessor ali, alguém que levou adiante as ideias de Marx. Depois vem um alemão
maluco, não é? Com um ideal também de selecionar as coisas, até aparentemente ideais bons, essas coisas todas. Baseado num discurso pseudocientífico, inclusive. Pois, exatamente, exatamente. E a gente vai vendo que determinados grupos de pessoas absorveram essas coisas, levaram adiante. A gente ainda sofre alguns resquícios, a gente ainda tem pessoas defendendo ideais, ou pelo menos traços daqueles ideais dessas pessoas. Este questionamento talvez nunca tenha sido feito com tanta profundidade como no século XIX. De fato, o século XIX foi um século assim que muitos pensadores atacaram muito fortemente, muito solidamente os fundamentos da chamada sociedade ou da chamada civilização cristã. Mas será que, na verdade, a gente vive uma sociedade sem Deus ou a gente vive uma sociedade que foi condicionada a procurar Deus onde Ele não está? Na acumulação de bens, na busca do poder, na busca do sexo, por causa de Freud, por causa de Marx, por causa enfim, de Nietzsche ou de Darwin. Essas explicações são parciais. Às vezes elas contêm algum traço de verdade, como a de Nietzsche, com relação à morte de Deus. De fato, Deus morreu ou não? Nós acreditamos nisso muito profundamente. Aliás, eu acho que Nietzsche não conseguiria falar isso se ele não tivesse a raiz cristã, né? E Deus morreu. Nós somos a única religião, o cristianismo, que diz que Deus morreu, e de fato Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E esse anúncio precisa ser dado. É preciso que talvez nós não reconstruamos mais a nossa masculinidade com base no modelo do século XVI, do século XVII, do século XVIII, ou mesmo do século XX, né? Pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, pré-bomba atômica, pré-Guerra Fria. Talvez nós precisamos, de fato, trazer essa noção de pessoa da Trindade, de pessoa que é relação, porque Jesus é pessoa simplesmente porque ele é relação, porque a substância dele é a mesma substância de Deus. Então não há homem, não há masculino sem relação. Então quando um homem, por exemplo, usa uma mulher e não cria com ela uma relação, ele está negando Jesus. Ele não está vivendo o que a Trindade ensina. Como apresentar isso para os nossos filhos? Como apresentar isso para os jovens? Como mostrar para os jovens que não há possibilidade de felicidade verdadeira sem construção de relações verdadeiras, porque essa é a verdadeira masculinidade. Só há uma. Há muita provocação em tudo que você trouxe ali. E uma delas que já me ficou na mente aqui foi essa. E a gente precisa viver com esse Jesus ressuscitado e vivermos acreditando que Ele está vivo, né? Isso. Porque Ele ressuscitou e a nossa fé é fundamentada nisso. Então, se a gente crê que Ele ressuscitou e que está vivo, que está aqui no meio de nós, é por isso que a gente precisa hoje viver diferente. Precisamos confiar. Confiar. Deus ainda está no poder. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, diz a carta aos Hebreus, né? Paulo, e agora eu quero abrir espaço novamente para os nossos convidados que estão também contribuindo com esse programa de hoje, com a temática de hoje. Eu quero chamar agora o Dom Adair Guimarães, novamente, que fala sobre essa crise, não é? E que faz um alerta importante. Segundo ele, o alvo dessa crise é a família. A nova ordem promove a destruição do casamento, a destruição de uma mentalidade matrimonial, a destruição da fidelidade, a destruição do casamento através do divórcio, a imposição do aborto. E a gente vê aí que já tem lugares que até mesmo se o menino nasceu, se a mãe quer que desfaça dele, pode se desfazer até mesmo depois do parto. Isso é nova ordem. A legalização das drogas. Veja que os pais vão perdendo a autoridade sobre os filhos. Outras formas de famílias vão sendo propostas, que não aquelas que estão solidificadas na Sagrada Escritura. Há um desrespeito à instituição familiar. Aí já se fala de poliamor e de tantas outras práticas, que são sombras que vão se abatendo sobre a família, que nós precisamos estar atentos para barrar esta mentalidade que já está dentro de nós, que de repente você começa a responder num feedback a estas mensagens subliminares através do respeito humano,
através do politicamente correto. Eu não posso me posicionar contra isso, eu não posso falar de família, eu não posso defender o casamento monogâmico, eu não posso defender a fidelidade, eu não posso defender o casamento entre homem e mulher, porque isso vai de maneira contrária àquilo que a civilização que está se impondo à nova ordem mundial prega. Esse desafio está aí. E depois de ouvir o Dom Adair, eu quero chamar de volta aqui a doutora Juliana, porque, segundo ela, nós estamos num movimento de transição, paradigmas estão sendo transformados e a nossa sociedade precisa diferenciar o bem do mal. E aí eu já não sei mais diferenciar o que é certo e o que é errado. Porque a cultura me impõe que é normal coisas que fazem mal. As quebras dos valores de autorrespeito, de disciplina, de ter resiliência, de saber esperar. Nem tudo me convém, mas não é isso que a cultura prega. A cultura é da liberdade e do prazer eterno, o tempo inteiro prazer, 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 prazer. E felicidade não é prazer eterno, isso é dependência química, nem que seja de dopamina, que se reverte em dependência de jogos, de comida, de bebida, de sexo, de likes, de dinheiro, de poder. Felicidade é muito mais que isso. E a felicidade contempla a dor, faz parte, porque eu valorizo a presença quando eu passei pela ausência. Então, o que eu vejo é que com essas dúvidas todas, com tanto blogueiro, com tanta blogueira dando opinião, com tanta família perdida e despedaçada, a gente só vê aumentar os nossos consultórios e o uso de remédios. É essa visão que eu tenho. Ela está interferindo em todos os âmbitos. Desde a religião, a cultura estética, então a moda, a música, a arte, a mídia. A mídia muda a cultura de um povo muito, né? A cultura de um povo é os hábitos do povo, a língua e o seu país. O seu território é mais difícil mudar. Mas a linguagem já está mudando, na linguagem neutra, outras linguagens. E a cultura é a mídia que impõe. E o que é valorizado hoje é o mal. É o egocentrismo, é o individualismo. É a morte, é a cultura de morte. Que a gente possa refletir sobre isso. Um grande abraço, que Deus abençoe, que a gente busque mais o que é certo. Fiquem com Deus. Segura um pouquinho, intervalo, a gente volta já já para continuar aqui a nossa conversa no Além da Notícia da noite de hoje. Olha, esse programa está complicado, porque a gente está falando do passado, do presente, fala até do futuro, mas o futuro refletindo sobre o nosso futuro e falando de coisas tão complexas. Mas segura aí, já já a gente continua, tá? Um Além da Notícia aqui para tirar o fôlego da gente. Eu confesso que em muitos momentos aqui, gente, eu penso uma coisa, penso outra, porque o tema realmente ele é de uma complexidade. Mas eu quero agradecer a presença aqui de Paulo Vasconcelos Jacobina, mais uma vez, é nosso convidado de hoje, teólogo, pesquisador, jurista, autor de várias obras, em determinados momentos professor também, quando lhe cabe, não é quando dá tempo também. Mas vamos lá, eu quero agradecer, sobretudo, porque nós estamos refletindo sobre coisas que não são facilmente compreendidas e nem fáceis de serem abordadas, sim, não é? E eu já quero começar um outro aspecto aqui, esse último bloco do nosso programa. Como é que a gente entende o indivíduo de hoje, um indivíduo mais egoísta e também, por ser egoísta, muito vazio, pessoas que fogem das relações interpessoais, em grande parte, preferindo hoje relações com animais, se relacionar com animais afetivamente, carinhosamente, mas abdicando de uma relação interpessoal com pessoas, não é? A gente percebe tanta gente chamando o seu animalzinho de filhinho, sim, não é? De tantas coisas, vem com o papai, vem com a mamãe. Mas como entender isso? A gente sabe que determinadas situações de vida levam as pessoas a isto. Como entender este ser humano? A gente volta de novo para essa proposta, que eu considero a proposta central do cristianismo para a humanidade, para quem tem fé, para quem não tem fé, ou para quem é de outra fé, que é a noção central de pessoa.
A pessoa é sempre um risco, porque é sempre um mistério, né? Toda pessoa é um mistério. Você vive 50 anos com a pessoa, você não sabe como é que a pessoa vai reagir. O animal não é um risco. O animal não é um mistério. Por mais que às vezes o animal te surpreenda, ele lata para alguém ou ele reaja de alguma forma que você não esperava. Mas, de certa forma, o comportamento dele é condicionado pelo instinto. Então, ele não é misterioso. Esta categoria, você estava mencionando Marx e outros pensadores profundos do século XIX, do século XVIII, e a gente vê essa construção da categoria da opressão como uma categoria central. Isso é uma coisa que foi muito construído hoje. Todo mundo está falando muito de opressão, né? Vencer a opressão do Estado, vencer a opressão do Se tornou uma linguagem política, ideológica, mistura de tudo. Essa palavra opressão é quase um refrão né? Do discurso político, do discurso ideológico de forma geral. Né? Vamos romper as opressões. Mas acontece que a categoria fundamental para a pessoa não é a opressão. A opressão é uma patologia. A categoria fundamental é a relação. Eu só posso ser livre se eu estiver na relação, se eu estiver em relação com alguém. Eu não posso ser livre sozinho. O Robinson Crusoe só escreveu o livro dele lá porque encontrou sexta-feira em algum momento, né? Lá na ilha. Se ele tivesse ficado sozinho, ninguém ia saber daquela história mais nunca. Então, essa ideia de que a opressão é mais fundamental que a relação eu acho, grande parte responsável por essa ideia de que as pessoas estão com medo de estabelecer relações com outras pessoas e preferindo estabelecer relações, às vezes, com animais, porque no animal não há mistério. Né? Então, para o animal, em tese, não vai te trazer uma opressão, ele só vai te trazer aquilo que você já sabe que ele vai trazer, porque quando você comprou o animal, você escolheu aquela raça que tem aquelas características. Então, ele nunca vai te trazer a opressão, mas ele também não vai te trazer aquilo que é o mais fundamental, é a relação. Porque só a relação liberta. Né? Apesar do que Sartre dizia, o inferno são os outros, isso não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, o inferno é alguma coisa que está dentro de mim, no sentido de que sozinho eu não sou capaz de ser nada. Eu só sou capaz de ser alguma coisa quando eu me relaciono. Por quê? Porque Deus é Trindade. E eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Agora, para enriquecer mais ainda essa nossa reflexão, chamo de volta aqui o psiquiatra italiano lá, o Vittorino Andreoli, que diz que nestes tempos nós devemos olhar com mais atenção para aquilo que nos torna humanos. Eu espero que se entenda que o homem, para viver junto com o outro homem, deve construir um humanismo. Certa vez, um grande papa disse: é preciso que nos tornemos antes um homem humano, e do humano que passemos ao divino. E eu estou trabalhando nisto. Eu espero muito e confio que o homem entenda que o egoísmo, o dinheiro, este é o grande mal. O poder é uma doença social na qual alguém procura curá-la aumentando o poder. A human life, a vida humana, não pode ser substituída pela digital life. Ou esta serve para ajudar a viver, ou então não é positiva. Não é positivo. E depois de escutar o Dr. Vittorino, eu também me recordo que o Dom Adair Guimarães reforça que estes tempos, embora muito estranhos, eles não vencerão a esperança cristã. E vai se criando toda essa mentalidade estranha. Quando você vê pessoas que dizem, eu prefiro criar meus cachorros a ter filhos, isso já é consequência dessa mentalidade. Uma mentalidade brutal, uma mentalidade extremamente pagã. As práticas primitivas de adoração animista das coisas, da obra da criação, você adora a ecologia, você adora as plantas, adora os animais, mas Deus não existe. Existe uma energia que sustenta a ecologia, o mundo que nós vimos, que nós enxergamos, mas Deus não é importante. A moral não existe e o ser humano passa dentro deste sistema a ser totalmente controlado, como nós já vamos sendo controlados. Essa é uma mentalidade que está aí. Aí você me pergunta, mas essa nova ordem vai vencer? Claro que não. Quando Jesus diz que a sua igreja é para sempre, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa é uma grande verdade.
Existem valores que são fundamentais em todas as épocas. Honestidade, responsabilidade, humildade, cortesia, solidariedade, tolerância às diferenças, limite, paciência, perseverança, respeito aos mais velhos e aos mais frágeis também. Tudo isso são exemplos Sim. de valores. O homem de hoje parece observar menos esses valores aqui, embora todos gostemos quando são praticados conosco. Mas ele parece apreciar menos isto aqui. Falta uma leitura de comunidade na visão do homem de hoje. Por que faço essa pergunta? Eu estava vendo uma pesquisa que jovens foram chamados a responder, e a maior preocupação deles com a sociedade de hoje, quando perguntou o que mais te aflige, o que mais te preocupa, te angustia, todas as respostas foram referentes à sua própria vida pessoal ou à de sua família. Mas não se encontrou nenhuma resposta que pensasse na sociedade. Sim, sim, sim. Na coletividade. Não é? Então, tudo isso aqui a gente sabe que é apreciado quando nos beneficia. Mas parece que o homem de hoje não tem uma visão de irmão, de fraternidade, maior do que aquele seu pequeno mundo. Essa proposta que eu vejo muito bacana, renascendo, inclusive na Inglaterra, com uma filósofa chamada Anscombe, G.E.M. Anscombe, e ela repropõe a ética das virtudes, que diz ela, não adianta que os valores existam numa prateleira, num livro, na Bíblia, é preciso que eles sejam vividos para que eles sejam relevantes. Não adianta a gente ter um bocado de livro de ética. Você não faz uma universidade com uma biblioteca, você faz uma universidade com professores que sabem o que está no livro, e vivem, e sabem atuar com aquela ciência. Então, de certa forma, nós precisamos transformar os valores em virtudes. E isso é uma responsabilidade não só de cada um, como social também, pela educação, pelo exemplo, pela caminhada. Como nós vamos repropor as virtudes? Não simplesmente repropor os valores, mas repropor as virtudes mesmo. Não vamos imaginar que ter livros escritos ou que ter muito conhecimento acumulado vai fazer essa diferença. Não, nós somos chamados a viver isso. E eu acho que nós, velhos, temos uma grande responsabilidade nisso. Sabe em quê? Em testemunhar que isso é bom. Porque quantas vezes eu vejo amigos reclamando da própria família na frente dos filhos, dizendo assim, olha que problema, o dinheiro está difícil, a situação está difícil, a família é um peso. Como é que um jovem vai poder acreditar de fato que a família é parte da felicidade, ou parte da liberdade, ou parte da virtude dele, se ele olha para o mais velho só se queixa da família? Né? Esse testemunho está sendo dado, nós estamos falando para os mais jovens, olha, viver assim vale a pena, acreditar em Deus vale a pena. Né? Ter fé vale a pena, ter família vale a pena. Será que nós estamos fazendo esse testemunho? Deixa eu partir para uma outra pergunta e daquelas mais diretas também. Divórcio, violência doméstica, pressões econômicas, estresse social atingem em cheio a nossa sociedade de hoje. Que resposta dar a isto? Ou melhor, onde encontrar a raiz desses acontecimentos aqui? Puxa vida. Nós tivemos uma revolução industrial. Sim. Que trouxe a transformação do mundo do trabalho. Consequentemente, ela trouxe o estresse, a pressão. Nós tivemos depois esta revolução midiática que foi o rádio, a televisão e hoje essas novas mídias que entram aqui em cheio. E os valores que sempre sustentaram a nossa sociedade perderam um pouquinho do seu espaço, porque as pessoas foram se ocupando do trabalho, foram se ocupando do entretenimento, foram se ocupando da cultura, foram se ocupando de tantas coisas. O homem precisa tomar juízo e não soltar, não largar aquilo que lhe dá a segurança devida para sobreviver bem, viver e sobreviver bem, é isso? Você me lembrou agora aquele pensador francês chamado Blaise Pascal, né, que viveu no século XVI, e ele dizia assim, a nossa vida é cheia de divertissement, ou seja, de coisas que nos distraem daquilo que nós precisamos viver de fato. Às vezes é muito difícil, muito mais difícil viver a vida concreta do cotidiano do que se envolver com tantas distrações na vida. Pessoalmente, eu tenho uma opinião de que, do mesmo jeito que o 7 é o número da plenitude da criação no capítulo 1 do Gênesis, o 6
No Apocalipse é o número da incompletude, é o número da besta, né? 666. Por quê? Porque o 7 é o dia do repouso. Quem vive no 666 nunca tem tempo para Deus. Esse era o sentido do Isso do é dia do sério, hein, repouso. gente? Isso é sério. Eu quero ouvir bem essa resposta. Sim, sim. Então, é por isso que o 6 é o número da besta, porque ele nunca chega no 7, nunca chega no dia do repouso. E qual foi o dia do repouso? E é o dia do repouso, é o dia do Senhor, inclusive. É o dia do Senhor. Porque quem cumpriu a lei do repouso foi Jesus, né? Ele foi o único que, de fato, passou o sábado sem fazer nada, né? Sim. Passou o sábado lá no túmulo e ressuscitou no domingo. Então, Jesus cumpriu o repouso por nós. Nós precisamos cumprir o repouso, nesse sentido de que mesmo aquilo que nos distrai não é repouso. Mesmo aquilo, por exemplo, passar um domingo na frente da televisão assistindo jogo, assistindo novela, isso também não é repouso. Repouso é É sério o que você está trazendo. Inclusive o repouso do entretenimento. O repouso do entretenimento. É um repouso mesmo, total, necessário. E este repouso com a família, com pessoas, com gente. Ver os vizinhos, ver o seu padre, o seu pastor, se você não for católico, enfim. Louvar a Deus, ter tempo de louvar a Deus. Você vai lembrar, que eu sei que você já ouviu essa história, daquela pesquisa que é feita com pessoas que estão em estado terminal, não é? Em hospitais. Do que você se arrepende em toda a sua vida? E a resposta é predominante nas pessoas que estão se despedindo desta vida. É qual? De não ter passado mais tempo com a minha família. Sim, sim. Inclusive com a família celeste, né? Porque está aí a comunhão dos santos para nos ajudar, né? Então, aqui acho que a gente chegou num ponto importante, hein? Importante. A gente não tem tempo nem para viver. Talvez nesse momento do discernimento final, né? Porque, se lembra, a gente estava conversando exatamente sobre essa ideia de que a cruz é inevitável. O que a fé propõe é a ressurreição. A cruz não precisa propor, né? Ela vai chegar para qualquer um, para quem tem fé. Mas há uma outra coisa inevitável. E eu vou dizer isso, assim, com muita tranquilidade, porque eu escrevi um livro sobre isso também, que ter Deus é inevitável. Deixa eu mostrar o livro enquanto você fala. Pode falar. Sim, sim. Ter Deus é inevitável. Inevitavelmente, todos nós vamos ter algum Deus na vida. Que Deus será esse? O dinheiro, o sucesso, a honra, a fama, o conhecimento, ser um influencer, ser alguém muito conhecido. É esse o Deus da minha vida? Né? Que momento nós vamos ter para refletir? Se eu estou sendo enganado. Ninguém quer ser enganado, né? Será que eu estou me enganando? Será que o Deus que eu estou louvando no meu momento de repouso é o Deus verdadeiro? O Deus que eu estou louvando no meu momento de trabalho é o Deus verdadeiro? Será que é ganhar dinheiro? Será que é ter sucesso no trabalho? Ou será que eu preciso fazer uma caminhada séria para encontrar, seja com coragem, porque às vezes a gente encontra aquilo que não estava buscando, porque Deus não é inventado. Não sou eu que invento Deus, né? Então, será que eu tenho coragem de questionar isso? Quem é o Deus que vive na minha vida? Será que eu sou tão ateu assim? Paulo Jacobino. Ninguém aqui neste mundo está de passagem, tá? Estamos. Esse jovem, não, eu digo assim, esse jovem, você vai entender agora. Esse jovem que agora nos acompanha, este pai, esta mãe, essa pessoa que agora nos acompanha, ninguém está aqui simplesmente de passagem. Nós estamos aqui para deixar uma marca, para deixar uma contribuição, não é? A gente não está como um simples turista, não é? Isto é, a nossa vida precisa valer a pena. E a gente está sendo distraído a viver como simples turista, sem nenhuma responsabilidade com essa vida. Era isso que eu queria dizer. E, neste sentido, eu quero agora fazer a próxima pergunta. A maternidade, a paternidade são sagradas. Pai e mãe já se dão conta de que ser pai e de que ser mãe é uma missão sagrada, é uma missão do céu. E você é um colaborador de Deus, porque se assim o for, eu acho que muitas das mazelas da sociedade de hoje serão evitadas, porque esses pais e essas mães se esmerarão tanto para instruir tão bem, para formar tão bem, para educar tão bem. Isso que você está dizendo é de uma profundidade, é muito importante lembrar, porque essa paternidade e a maternidade, primeiro, é uma realidade que perpassa todas as sociedades. Não é uma realidade cristã simplesmente, é uma realidade natural. Ser pai e ser mãe é uma realidade natural e em todas as sociedades há uma posição, o Dom Petrini, que é
um grande estudioso sobre a família, né? Ele dizia assim, é a única diferença que se dá por natureza, né? E você sabe o que eu estou lembrando? Até mesmo milênios antes de Cristo, os exemplos de paternidade e de maternidade. Maternidade. E não é à toa, né, que os nossos sacerdotes a gente chama de padre, né? E as nossas freiras santas a gente chama de madre. Porque mesmo aqueles que são chamados ao celibato têm que assumir em alguma dimensão a paternidade e a maternidade para serem plenos como seres humanos. Isso que você disse, para buscar sair desse divertissimã, dessa diversão, dessa distração, para chegar no centro da vida. Então, se você não é pai, se você não é mãe, aceite o conselho de um velho avô, eu sou avô, e arrume alguém por quem você tem uma responsabilidade gratuita e que depende de você para se desenvolver, porque senão você não vai chegar à maturidade. Se você não é pai, não é mãe, se responsabilize por alguém. Pode ser um sobrinho, pode ser um amigo, pode ser um paroquiano, pode ser uma pessoa que esteja na necessidade, mas assuma a responsabilidade sobre uma outra pessoa, senão você não vai atingir a humanidade plena no final da sua vida. Você não vai conseguir chegar à plenitude. E o animal não vai te dar isso. Um outro aspecto que eu quero trazer aqui, geralmente nós sempre recomendamos assim, escute os mais velhos, respeite os mais velhos, essa coisa toda. E numa busca de valores, acho que é importante a gente dizer uma outra coisa agora. Busque os mais velhos, porque eles têm riqueza, eles têm experiência ali, eles têm um tesouro enorme. Só que eu não quero nem dizer isso agora, não. Eu quero dizer o seguinte, você que é mais velho, você não está morto ainda. Você tem uma contribuição para dar ainda. Então, eu quero aqui reanimar os mais velhos, Sim. Os idosos. Nós ainda precisamos de vocês. Essa sociedade de hoje, que talvez você esteja aí contemplando, dizendo assim, que crise é essa, que povo é esse, que sociedade, que mudanças são épocas. A gente, todos os dias eu tenho certeza, quando a gente ouve as notícias, quando a gente lê qualquer coisa, quando a gente escuta o rádio, tem certeza que, mas que mundo é esse? Mas o que está acontecendo? Que tragédia! Esse mundo está horrível, isso virou um inferno. Nós precisamos de você ainda. Essa sociedade de hoje, que está, assim como a gente descreve assim, tão banalmente, nós precisamos dos idosos, não precisamos? Esse testemunho, né, que a gente estava falando há pouco, essa necessidade de que os jovens olhem para os mais velhos e que os mais velhos possam dizer assim, vale a pena. Porque esses desafios, não é à toa que o passado se chama passado, o futuro se chama futuro. E o presente se chama como presente. É um presente de Deus para a gente. Se nós que já vivemos há mais tempo, não tivermos a coragem de dizer, olha, viver é bom, e se não fossem tantos desafios que saem no jornal todo dia, agora morreram 35 mil pessoas na Turquia, né? Que desastre, né? Será que Deus não está colocando para a gente os elementos para que a gente possa se santificar também? Será que esses desafios que a gente vê no jornal, na televisão, isso que revolta, que interpela a gente, será que a gente não pode olhar e dizer assim, olha, cara, como Deus está me chamando à santidade, né? Que desafios Ele está colocando no meu tempo? Isto é, as más notícias podem ser a matéria-prima. Podem ser a matéria-prima, não é? Sem dúvida. Devem, né? A gente precisa reler e ensinar ao jovem. Eu confio até o último dia da minha vida naquele em quem eu coloquei a minha fé, porque Ele é fiel. Né? E como é que a gente pode ensinar isso ao jovem se a gente não viver isso em primeiro lugar? Eu quero terminar abordando aqui o seu livro Estado Laico, Povo Religioso, Reflexões sobre Liberdade Religiosa e Laicidade Estatal. A gente vê que uma das mudanças que a nossa sociedade está passando, ela está passando por meio da política. Leis sendo adotadas contrárias aos nossos valores, não só no Brasil, em todas as partes tem acontecido, e isso nos assusta muito, é uma ameaça que dói, quando a gente vê que contravalores são hoje adotados como legislações aceitáveis, etc. e tal. Mas eu queria justamente fazer a seguinte pergunta, e a última pergunta do nosso programa de hoje. Este livro aqui, ele tem alguma resposta, por exemplo, para isto, como povo, como Estado, um Estado laico, mas como povo religioso, como olharmos para essas mudanças e como nos postarmos diante dessas mudanças? Eu vejo o Estado laico, na sua dimensão verdadeira, como espaço de diálogo possível. Nesse sentido, existe um livro da CNBB que eu acho genial, que se chama Fé Cristã e Laicidade. Eu recomendo esse livro para quem quiser se aprofundar nesse tema. Ele traz orientações preciosas
Porque há uma diferença entre laicidade e laicismo. Laicidade significa, eu acredito que você é bom, você é um filho de Deus, ainda que você não saiba disso. Ainda que você não saiba, mas eu posso conversar com você, porque há uma humanidade em nós que vai além do fato de nós concordarmos em termos de religião, em termos de fé, em termos de ideologias. Mas há uma face perversa que é o laicismo. Então, rapidamente, antes só te interromper, nós poderíamos entender que muito do que acontece é uma tentativa de laicismo. De laicismo, exatamente. O laicismo é uma perversão, que a perversão do ótimo é sempre o péssimo, né? Então, o laicismo é uma perversão de alguma coisa que é boa, que a igreja defende, a igreja não quer um Estado com fundamento religioso, porque isso não é bom. A gente tem visto como a igreja sofre em determinados países que não são laicos, no sentido de que são governados por alguma outra religião, que gera uma perseguição à igreja católica. Então, de certa forma... E a igreja protestante também. De certa forma, quando o Estado não é laico, isso nem sempre é alguma coisa que presumivelmente vai favorecer a fé deste ou daquele. Porque o Estado laico é livre. Você manifesta a sua fé como você melhor entende. Por isso é que eu escrevi esse livro, dizendo o povo é religioso. O Estado é laico no sentido de que nós somos cidadãos e eu sou bom, eu sou alguém leal ao meu povo, independentemente da minha fé. Mas é preciso que o Estado respeite o fato de que o povo é religioso, de que a sociedade é religiosa. Então, agora, rapidamente resumindo, então, você diria que nós temos hoje um certo laicismo em determinadas regiões do mundo, em determinadas nações, que a gente pode imaginar, também no nosso país, tentativas propostas laicistas, sim. Propostas laicistas, que é o quê? São propostas antirreligiosas, é isso? Antirreligiosas, porque o Estado laico é bom neste sentido. É um Estado em que eu posso conviver com o outro diferente, ele respeita a minha fé, eu respeito a fé dele, e nós vamos caminhar em comum para tentar resolver os problemas da sociedade. Ótimo. A proposta do laicismo eu te proíbo de manifestar-se publicamente com relação à sua fé e eu te proíbo de tentar influenciar a sociedade a partir da sua fé. Isso é doentio. Por quê? Porque a fé é uma dimensão do ser humano. Como a cruz é uma dimensão do ser humano, a fé também é. Não há ser humano sem fé, ainda que nem todos sejam conscientes disso, né? Porque o ateísmo é uma fé enorme, porque alguém chegar e declarar não a Deus, com tantas evidências que Deus deixou para a gente, é preciso ter muita fé. Uma fé de sinal trocado, digamos assim. Então, na verdade, o laicismo é pernicioso, porque ele desrespeita o povo. Ele desrespeita a possibilidade de que o povo livremente exerça a sua fé, que tem uma dimensão social e que é justo que tenha. É preciso que eu possa manifestar a minha fé socialmente também. E como este povo deve reagir quando ele perceber justamente que ele está sendo afrontado? Sim, o direito à religião é um direito declarado pela ONU, né, da própria Declaração Universal de Direitos do Homem, e é claro que a ofensa à liberdade religiosa, a minha e a do outro, por mim também, é alguma coisa que não pode ser tolerada na sociedade, não se pode aceitar isso. Agora, o caminho para se fazer prevalecer a liberdade religiosa nunca é o caminho da subversão, da conspiração contra as instituições legítimas do Estado. A gente precisa ter também uma coerência na luta política, porque o cristão está no catecismo, na parte da moral, classificado lá uma agressão contra as instituições de Estado equivalente a um pecado de honrar pai e mãe, né, que é o quarto mandamento. Isto é, mas há uma luta legítima que pode e que deve ser travada. Acontecer. É preciso que a expressão pública da fé, ou daquilo que é consequência da fé, como o amor pelo outro, o amor pelo mais fraco, a necessidade de expressar publicamente o culto, tudo isso é direito que não pode ser restringido pelo Estado. Inclusive porque é característica do povo religioso. É um povo pacífico. Sim, não é? Deve ser. Sempre. Sempre, né? Então, a gente precisa construir isso, né? Isso é um desafio para o nosso tempo. É um desafio. Agora, para isso, a gente precisa também ter muita paciência com a fé do outro, que nem sempre é igual à nossa, né? E, de qualquer maneira, agora é um tempo de confiança e de, sobretudo, semearmos esperança. E olha, é o que nos diz agora o cardeal Gianfranco Ravasi,
presidente da Pontifícia Comissão de Arqueologia Sacra da Santa Sé, já foi presidente do Pontifício Conselho para a Cultura e participando daquele mesmo programa da TV italiana, da TV Sat do Emila, ele também falou sobre isso, ter confiança no homem, ter confiança em Deus. Eu tenho confiança no homem e o digo baseando-me em Blaise Pascal, quando fala: o homem supera infinitamente a si mesmo. L'uomo supera infinitamente se stesso. Olhemos quanta miséria, quanta humilhação, quanta vergonha marcou e lastreou de sangue a história da humanidade. Mas ela sempre renasce, se reapresenta, sempre. E eu acredito que exatamente porque o bem é silencioso, assim como uma floresta que cresce, por esse motivo, a última palavra será aquela do Apocalipse que termina depois de 20 capítulos de sangue. Termina com a Jerusalém Celeste nova, luminosa. Nuova, luminosa. Muito bem, gente. Olha, o programa de hoje foi aquela trombada com a realidade, não é? Mas eu quero agradecer ao nosso convidado aqui, que facilitou demais a vida, Paulo Vasconcelos Jacobina. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Há muito tempo que a gente não se encontrava, não é? Verdade. Mas obrigado, parabéns por todo o trabalho que tem feito, também ali na igreja, sempre com uma contribuição muito rica. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Ronaldo, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui na Canção Nova. Eu amo muito a Canção Nova. Muito obrigado. E até breve, se Deus quiser. Não é? A você que esteve conosco também, foi uma satisfação enorme saber que você está aí. Ah, como isso é bom. Obrigado. Esse programa pode ser revisto a partir de agora, já no Canção Nova Play. Muito boa noite, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.